que existem duas coisas imprescindíveis para todo aquele que tem a intenção de ser aprovado no concurso público. A primeira delas é a criação de uma base de conhecimento de forma antecipada. E a segunda coisa é a resolução de questões de concurso. Você precisa aprender a fazer questão. Depois que eu aprendi isso, eu consegui passar, ser aprovado na prova da Polícia Rodoviária Federal. Nesse vídeo, nós iremos fazer exatamente isso. Nós iremos passar um conteúdo que está presente em praticamente toda a prova da área policial, que é o direito penal, especificamente aí a questão da imputabilidade penal. Nós iremos falar nessa aula sobre os transtornos mentais e a menoridade, e em uma outra aula nós falaremos, né, da embriaguez. Então hoje, o assunto de hoje é imputabilidade penal, transtorno mental e menoridade, né. Vamos lá, uma introdução. Já peço a você que dê seu like, compartilhe esse conteúdo, faça comentários ali, para que esse conteúdo consiga chegar a outras pessoas, né. Vamos fazer uma introdução. Vamos ver primeiro o conceito de imputabilidade, de aí Bittencourt, né. No seu livro Tratado de Direito Penal fala assim: imputabilidade é a capacidade penal do agente consistente na possibilidade de lhe ser juridicamente censurada a prática de um fato típico e ilícito. Pressupõe o pleno desenvolvimento mental e a sanidade do autor do fato no momento da conduta. O que é uma pessoa imputável? Pessoa imputável é aquela pessoa que tem toda a capacidade de compreender as coisas como uma pessoa normal, que não é um louco, que não é um embriagado, que não é, outras situações aí que, na verdade, faz com que o ser humano não perceba o que está fazendo. Ele comete um fato típico, mas ele não tem, assim, o pleno desenvolvimento mental, não consegue perceber a gravidade daquilo que ele faz. Isso é a imputabilidade. O inimputável é aquela pessoa que falta essa compreensão. O inimputável é a pessoa que não tem essa compreensão completa, né, compreensão, assim, formada de forma a se comparar com as outras pessoas normais, né. Então, o imputável é aquele que responde por um crime normalmente. O inimputável, ele é tratado de forma diferenciada, né. Nós temos aí, ó, 3 questões em relação ao inimputável, né. Nós temos a questão da doença mental, do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, nós temos a menoridade também, né, que a pessoa não tem o seu cérebro ainda totalmente desenvolvido, né. Nós temos a embriaguez em algumas questões, né. Aqui, a questão da embriaguez, nós iremos ver num próximo encontro, numa próxima aula, senão esse vídeo ficaria extremamente extenso aí, porque nós iremos passar por essa questão, nesse primeiro momento, uma parte mais teórica, e depois nós iremos fazer 10 questões de concurso público, né, como a gente faz sempre. Nós passamos uma parte teórica para que você consiga criar essa base de conhecimento de forma antecipada, com conteúdos que estão presentes em praticamente todas as provas da área policial, e depois nós vamos lá no site e nós faremos junto as questões de concurso público, né, 10 questões de vários assuntos que nós já fizemos, e eu vou continuar fazendo criando esse tipo de conteúdo aí, né. Então a próxima aula nós teremos a questão aí da embriaguez, que envolve vários conceitos, várias coisas aí, senão, de fato, esse vídeo não ficaria viável, né, ele é muito extenso. E nós temos aqui, ó, a regra geral, essa aqui, ó, a regra geral é que todo mundo é imputável, todo mundo responde pelo crime. A exceção é o inimputável, e ele tem que provar isso, entendeu? Que a pessoa, no primeiro momento, numa primeira instância, ele é considerado uma pessoa de plena capacidade de compreender as coisas, né.
Se ele é um inimputável, precisa de uma junta médica, precisa de um documento comprovando a idade. Por exemplo, o menor de idade, vamos ver o que que diz a doutrina. Ó, a idade do agente deve ser comprovada por meio de documento oficial, ou certidão de nascimento, um RG, alguma coisa. Uma vez demonstrada que o agente tinha menos de 18 anos, na data do fato, não se admite discussão sobre a sua imputabilidade. Então, assim, a comprovação da menoridade, nós iremos ver de forma mais detalhada isso aí, a comprovação é por documento. Depois que é comprovado a menoridade, ele é considerado inimputável, né. Vamos ver o que que diz a doutrina aqui, aí do Código Penal comentado, né. Ó, a imputabilidade é presumida. Todo agente, salvo prova em contrário, é considerado imputável, ou seja, plenamente capaz de entender o caráter ilícito, do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento que ele tem, somente mediante prova de uma causa dirimente, né, que seria uma dessas situações aí, como doença mental, menoridade, poderá ser afastada tal presunção. Então, o que a gente precisa sempre se atentar quando a gente está estudando? Em relação à legislação, cai muita letra da lei. E às vezes eu vou te mostrar aqui, às vezes, provas, assim, extremamente concorridas, porque o examinador muitas vezes quer saber se você entende a letra da lei e depois questão de conceitos. Doutrinas, por exemplo, mais aprofundadas, de questões mais polêmicas, são muito raras de serem pedidas. E jurisprudência, então, na área policial, estou falando aí de cargo de Polícia Rodoviária Federal, de Polícia Federal, estou falando de cargos aí da Polícia Civil, Guarda Municipal, agente penitenciário ou polícia penitenciária, outras polícias aí. Agora, se você for falar de delegado, aí você precisa ter um conhecimento mais aprofundado, né? Porque é considerado uma área mais jurídica mesmo, né. Então vamos ver o que diz a legislação em relação à imputabilidade, né. Vamos lembrar primeiro, né, o que que é a imputabilidade? Na estrutura do conceito analítico de crime. Olha, nós temos que o crime é fato típico, antijurídico e culpável, né. Nós temos esses 3 elementos na teoria tripartida, que é adotada pelo Código Brasileiro aí, né, o Código Penal brasileiro. Então, assim, nós temos o fato típico, nós temos uma conduta, nós temos um resultado, nós temos nexo causal, nós temos a tipicidade. Na antijuridicidade ou na ilicitude, nós temos ali que nós estudamos já, né, tem no site ali conteúdos relacionados no canal aí, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de dever legal, o exercício regular de direito. E na culpabilidade, nós temos 3 elementos que anulam a culpabilidade, que é o exerci o que é a imputabilidade, que nós estamos estudando aqui, a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa, né, nós temos isso aí. Então, nós estamos agora na imputabilidade. Imputabilidade. Anulando a imputabilidade, você tira a culpabilidade, né, e a pessoa não responde aí pelo crime, né. Então vamos lá, vamos ver como que isso funciona. Qual o artigo que fala aí da imputabilidade? Nós temos o artigo 26 que fala dos inimputáveis, aqueles que não têm plena consciência do que estão fazendo, que não vão, serão isentos de pena. Vamos lá, vamos ler o artigo 26, fala assim, ó: "É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento." Vamos pegar as partes principais, o que que você tem que ter atenção aqui, ó. Tá falando aqui, é isento de pena, ou seja, a pessoa comete um crime, só que ele não vai responder pena, ele vai ter uma medida de segurança que nós iremos passar aí, né. Então, tem que tomar cuidado aqui, porque o examinador, ele muda essa parte, né, isento de pena
e fala que não tem crime. Não, existe um crime, não é igual a as discutentes de licitude, né, que está escrito lá: "Não há crime", não, aqui há um crime, só que a pessoa não vai cumprir pena, vai cumprir uma medida de segurança, né. Ó, é isento de pena o agente que, por doença mental, é uma das situações, né, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, era ao tempo da ação. Essa palavra também é muito importante, ao tempo da ação. Então, quando ele tomou aquela atitude, no momento do crime, ele era inteiramente incapaz, ou seja, ele era completamente incapaz de entender o que ele estava fazendo. Ele é um doente mental, ele tem um desenvolvimento mental não igual ao padrão que existe aí para todas as pessoas, né. De entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com este entendimento, né. Vamos detalhar aí esse artigo 26 para a gente depois prosseguir, né. Vamos lá. Foi adotado, em regra, no Brasil, o critério biopsicológico. Biopsicológico ou misto. O que que seria isso? No inteiramente incapaz. O bio, por quê? Porque bio, ele tem uma doença no corpo dele, ou seja, ele tem um uma doença mental, um retardo mental, é dele. Só que isso não é suficiente, não é o fato de a pessoa ser esquizofrênica, ela pode sair cometendo um homicídio, por exemplo, entendeu? E não responder, assim, em relação a crime, né. Então é biopsicológico, ou seja, ele tem que ter aquela doença nele e ele tem que estar sob o efeito daquela doença. Entendeu? Ele tem que estar, assim, aquela doença tem que estar atuando naquele momento. Porque, assim, às vezes o esquizofrênico, ele não é esquizofrênico 24 horas por dia, ele tem ataques ali, às vezes não toma um medicamento, alguma coisa, ele pode estar sobre aquele efeito e ele pode vir a cometer um crime e não responder penalmente por isso, né. Ele vai ter as medidas ali relacionadas a ele, mas ele não vai responder pelo crime, porque ele tinha, né, um transtorno mental, né. Imagina que essa mulher, né, essa mulher ela tem esquizofrenia e na cabeça dela as pessoas estão, comunando, né, estão ali juntas querendo tirar a vida dela. E aquilo ali ela tem essa doença, ela tem um laudo, ela faz tratamento, e ela pensa que alguém está perseguindo ela e está querendo atacar. Aí ela encontra Aí ela está naquele estado, né, de nervosismo, né, está em crise, e ela encontra uma pessoa na rua e ela vai lá e ataca essa pessoa, ela lesiona essa pessoa. Olha, ela cometeu um crime? Sim, ela cometeu lesão corporal, mas olha, ela tem um problema mental. Então, na verdade, ela não consegue se controlar, entendeu? Ela não consegue se controlar. Então, por isso, ela vai responder de forma diferenciada, né. Vamos lá, vamos ver o que diz aí a doutrina. As causas de exclusão da imputabilidade prevista no artigo 26 que a gente leu aqui, né, abrange os transtornos mentais de natureza patológica, incluindo doenças mentais, estado de desenvolvimento mental incompleto e retardado, né. Então nós temos aí os transtornos mentais, nós temos as doenças mentais, né, as patologias aí, e esquizofrenia, por exemplo, né, em que a pessoa não entende o que está fazendo, né. Mas temos também o desenvolvimento mental incompleto, né, que não foi finalizado o desenvolvimento mental. Ele tem problema lá, adulto que teve atraso cognitivo por lesão na infância, por exemplo aí, de transtornos mentais por desenvolvimento mental incompleto, né. E temos o desenvolvimento mental também retardado, que é um déficit intelectual, né, que a pessoa pode ter. Então transtornos mentais é o gênero e tem essas espécies aí, né. Vamos lá. Vamos prosseguir e vamos aqui nós estávamos falando dos inimputáveis, 100% inimputáveis. Aqui nós iremos tratar aqui do da semi-imputabilidade, do semi-imputabilidade,
inimputáveis, né. Vamos lá, existe uma redução de pena, então presta atenção nisso aí, porque cai também esse parágrafo único, que fala assim: "A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento." O que que é mais importante nesse parágrafo único aí, que é relacionado à semi-imputabilidade, né? Nós temos, que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. 1 a 2 terços. Por que que eu estou frisando aqui 1 a 2 terços? Porque o examinador adora mudar essa dosimetria aí, ele coloca de 1 a metade ou qualquer outra coisa, né. Mas não, a redução é de 1 a 2 terços. Grava esse número 1 a 2 terços, porque a redução no Código Penal muitas vezes usa de 1 a 2 terços. Não é comum pegar metade ou outra coisa assim. É 1 a 2 terços. Se o agente, em virtude de perturbação, essa palavra perturbação é diferente de desenvolvimento mental, né. Aqui ó, doença mental não, é perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Não era inteiramente capaz. Então, assim, você vê que ele está no meio termo, né, está no limbo ali, não é um maluco totalmente, né, ele tem uma compreensão, mediana ali, mas não é completa, né. Não era inteiramente capaz, aí repete, né, de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento, né. Vamos ver aqui quem pode falar, ó, o critério também é o biopsicológico, ou misto, né, e são os semi-imputáveis, né. Vamos lá, imagina uma pessoa, uma mulher ali, né, que tem uma certa condição social, mas ela é criptomaníaca, ou seja, o que que é a criptomania? Ó, a criptomania é um transtorno do controle dos impulsos, caracterizado por repetidos furtos de objetos, geralmente de pequeno valor, sem utilidade pessoal ou motivação econômica. O ato é precedido por tensão e seguido por alívio ou prazer momentâneo. Olha, tem um CID-11 aí, né, ou seja, é uma doença reconhecida pela Organização, Internacional da Saúde, né. Então, assim, imagina essa mulher, ela vai no estabelecimento, ela tem uma certa condição financeira, mas ela tem o maior prazer em furtar, cometer pequenos furtos. Ela é uma completa inimputável, tem uma doença mental? Não, mas ela tem uma semi-imputabilidade. Então, assim, ela haverá uma redução de pena, caso o juiz queira aplicar uma pena, né. Vamos ver o que que diz a doutrina em relação a isso. O agente semi-imputável, embora tenha consciência parcial da ilicitude do fato ou limitada capacidade de autodeterminação, pode ser punido, mas com redução de pena. Existe uma redução de pena nesse caso, que você sabe agora é de 1 a 2 terços, né. Ó, a perturbação de saúde mental não retira por completo a imputabilidade, mas pode reduzi-la, justificando a aplicação do parágrafo único do artigo 26, né. Então aí nós temos a questão da semi-imputabilidade. E a questão da penalidade, né, como é que funciona? A pessoa, o inimputável, haverá uma pena para ele, não vai haverá, o que que vai acontecer com ele? O cara tem esquizofrenia, já matou uma pessoa, ele vai ficar solto aí, pode matar outra pessoa, né. Como é que funciona isso? Vamos ler aí o que diz a doutrina, né. Ó, a análise da imputabilidade penal exige a realização de perícia médica psiquiátrica, ou seja, a pessoa vai precisar de um laudo de um médico que fala que ele tem aquilo ali. Não é só ele falar, né, igual falamos no começo da aula. A a a imputabilidade ela é presumida. A inimputabilidade ela tem que ser provada, né. Destinada a avaliar se, ao tempo da ação ou omissão, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, né.
Então a pessoa tem que provar, né. Ó, o juiz vai ter 2 caminhos, na verdade. Pegou uma situação, a pessoa é um inimputável por doença mental, ele vai lá para a questão da sentença absolutória imprópria. Ele vai ser absolvido? Não, mas ele vai ser condenado? Também não. Então existe essa absolvição aí, diferente, né, que é imprópria, né. E se ele for aqui no caminho da sentença absolutória imprópria, a pessoa vai ter cometido um fato típico, mas o agente é inimputável, né, ele tem uma doença mental, né, tem um transtorno mental. Consequência, não há pena, mas sim aplicação de medida de segurança. Então, ó, o inimputável, ele vai cumprir uma medida de segurança, não há pena para ele, é medida de segurança, muita atenção em relação a isso aí, né. O réu com esquizofrenia, em surto, é absolvido impropriamente por homicídio e internado em hospital de custódia, ele vai para o hospital de custódia aqui, ó, né. Se a pessoa não for considerada inimputável, ele vai responder por pena, né. Uma pena de multa, de restrição de direito, de prisão, né. É o réu que comete um crime normal ali e é punido. Agora o semi-imputável, o juiz no semi-imputável ele vai ter 2 caminhos a escolher. Se ele escolher que ela é semi-imputável, mas não causa risco para a sociedade, ele vai aplicar a pena com aquela redução de 1 a 2 terços, se ele for levar em consideração, que a pessoa não causa um risco, assim, para a sociedade, né. Se ele considerar a pessoa, na verdade, o semi imputável e querer dar uma sentença absolutória imprópria, ele vai aplicar uma medida de segurança ali também, né. Tá, então vamos lá. A sentença absolutória imprópria ocorre quando, embora o juiz reconheça que houve a infração penal, considera o agente inimputável. Em vez de aplicar a pena, determina medida de segurança, como internação. Já a sentença condenatória pressupõe que o agente é imputável, culpável e punível, né? Capês aí, Fernando Capês, no seu livro aí curso de direito penal, né. Vamos prosseguir para a gente não se estender demais, né. Então nós vimos aí a questão do inimputável, do semi-imputável, e agora menor de 18 anos. Ó, o artigo 27 fala assim, presta atenção: "Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito a normas estabelecidas na legislação especial", que é o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, né. 18 anos, não é 16 anos, não é nada. Vamos ver como é que funciona isso. O critério adotado em relação ao menor de idade é o critério biológico, ou seja, é a exceção à regra. A regra é o critério biopsicológico. A pessoa tem que ter uma doença e tem que estar sob o efeito daquela doença, entendeu? Ele tem que ser avaliado se ele tinha noção do que estava fazendo ali. O adolescente não, ele é presumido, tem menor do que 18 anos, acabou, ele é inimputável, ele não vai responder por crime, ele vai responder por ato infracional, com a pena análogo, não, crime análogo, desculpa, a ao crime lá do Código Penal, né, mas ele não vai responder por crime, né, a questão é totalmente diferente, né. Vamos lá, ó, o critério adotado pelo Código Penal brasileiro para a inimputabilidade do menor é o biológico, baseado exclusivamente na idade do agente. Assim, são inimputáveis os menores de 18 anos, independente de possuírem discernimento ou não. Ninguém vai analisar se ele tem discernimento ou não. Ele tem menor de 18 anos, acabou, já está resolvido. Vai lá, vai responder por ato infracional, né. Menor de idade para o direito penal brasileiro é todo indivíduo que ainda não completou 18 anos, né. Trata-se de uma presunção legal absoluta e de inimputabilidade, ou seja, ainda que o menor compreenda o caráter ilícito de sua conduta, não pode ser responsabilizado penalmente, né. Tá lá, né, o adolescente quer um iPhone, né, e ele pensa: "Como é que eu vou adquirir esse iPhone?". Ele tem que ter dinheiro, né, ele precisa de dinheiro.
Então ele tem uma ótima ideia, né, ele vai lá e furta o iPhone na loja. Esse cara vai responder por crime? Não, ele vai responder por ato infracional, né. Vamos ver 2 questões aí que são pedidas em prova que você tem que estar atento. Primeiro, primeira coisa, 18 anos, não são 16 anos, não são 20 anos, não são 15 anos, são 18 anos, 18 anos. A primeira coisa que o examinador vai te cobrar. A outra coisa, o critério é o biológico, não é o biopsicológico, nem o outro não, é o biológico. O simples fato da pessoa comprovar: "Ó, tô aqui, a minha do RG, eu tenho 17 anos e 11 meses", ele é inimputável. "Ah, não, mas ele tem consciência, tem malícia", não importa, é o biológico, então presta atenção nisso aí, né. 2 questões aqui também, né, você tem que se atentar. A partir do primeiro segundo do dia do 18º aniversário do agente, já haverá crime, então presta atenção, por quê? Cometeu um crime para comemorar meu aniversário, foi pego, acabou, você vai responder por crime, você vai responder por crime, então é assim que funciona, né. Ó, o menor emancipado. Como é que funciona? O pai emancipou o seu filho lá, aquilo lá vai servir na esfera civil, né. Na penal vai acontecer da mesma forma, não vai alterar nada. Ele continua sendo um cidadão inimputável, entendeu? Existe sobre ele a inimputabilidade, então não adianta nada, né. Tá. Agora, bora fazer questões, né, fazer questões de concurso público. Primeira coisa, olha, esse material, mais 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 esse material, você encontra aqui, ó. Você pode vir, aqui no site, na nossa página, que tem o link aqui embaixo, que é só clicar, você vai direto na página. Você colocando os seus dados aqui, colocando seus dados no enviar, você vai baixar automaticamente esses dados aí, né. Então assim, você pode usar. Eu quero agora falar um pouco do próprio site, né. O site aqui tem várias matérias, né. Conceito analítico de crime, você tem que entender fato típico, antijuridicidade, né, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, culpabilidade. Então, assim, tudo você tem nesse site aqui de forma gratuita, é só você ir lá acessar, e eu peço a você agora que dê o seu like, compartilhe esse conteúdo aí, me segue aí, faz a inscrição no canal para você ter acesso aí de forma prioritária aos conteúdos que são produzidos aqui, né. E agora eu quero falar para você, vale a pena estudar para concurso público. Muita gente, às vezes, não tenho tempo para estudar e tal, e não consegue passar, vai tentando e não consegue passar em concurso público, porque não usa da forma correta. E a forma correta eu já passei no início do vídeo. Você precisa criar de forma antecipada uma base de conhecimento, e você precisa também fazer exercícios, questões de concurso público. E no site aqui a gente vai resolver agora 10 questões aqui, ó, nós iremos resolver essas questões, essas 10 questões aqui juntamente, né, já vi até o final aqui. Por quê? Porque vale a pena. E eu também, quando eu estava para concurso público, antes de passar na Polícia Rodoviária Federal, eu tinha menino pequeno, eu tinha que trabalhar, eu tinha as minhas obrigações ali, mas, hoje eu consegui, depois, né, de estudar, eu consegui passar na Polícia Rodoviária Federal e foi justamente fazendo essas coisas. Criando uma base de conhecimento de forma antecipada e também, fazendo muita questão de concurso público. No nosso site aqui, o que não falta são questões de concurso público e elas são totalmente gratuitas, né. Não só as questões, como as resoluções das questões. Então aproveite, use desse material, que é gratuito mesmo, né, não vai pagar nada por isso, então use, aproveite aí, para que você consiga, passar, né. Se você tem um sonho aí de se tornar um servidor público na área policial, você está no lugar certo. E bora fazer questões de concurso público. E a primeira questão que nós iremos resolver aqui é uma questão da guarda municipal.
aqui de Alagoas. E vamos lá, o que que ela diz nessa questão? Ó, leia as afirmativas abaixo acerca da imputabilidade penal e do concurso de pessoas. Vamos nos atentar aqui em relação à imputabilidade, né? Ó, é isento de pena, ó, isento de pena, aquele dado importante, o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, exatamente o artigo 26, né? Era ao tempo da ação ou da omissão, também exatamente, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha, ele reproduziu o artigo 26, por isso que eu falo, é preciso memorizar a letra da lei e saber quais partes ali são as mais importantes, né? Então, essa aqui está certa, que é correta, ó, aqui não tem a número um, então vamos cortar essa aqui de uma vez. As outras todas têm a número um como correta, né? Vamos ver o segundo aqui. Ó, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, ó, redução de pena de 1 a 2 terços. O que que é isso? O parágrafo único do artigo 26, né? Se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, não é doença mental, é perturbação de saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz. Então ele não era inteiramente capaz. No 26 é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então esse aqui é o parágrafo único do artigo 26, também está certo. Se tiver um aqui que não coloca o 2, ó, o 2 está em todas as questões, né? Não ajuda em nada, né? Vamos lá. Os menores de 20 anos, ó, 20 anos de idade, são penalmente inimputáveis. Não são 20 anos, são 18 anos, né? Ficam sujeitos a normas estabelecidas na legislação especial. Então, ele pegou o artigo 27 e alterou a idade aqui, né? Não pode. Então, a 3, ela está errada. Olha, aqui coloca a 3 como certa, então essa aqui também está errada. Vai ficar a 4 aqui que vai decidir, né? Qual que está certa. Ó, quem a qualquer, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinado, na medida da sua culpabilidade, né? Ó, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinado, na medida da sua culpabilidade. Exatamente, também está certo. Essa aqui não é a matéria, mas ela está correta. Então, ficando aqui como correta a número C, a C, né, a letra C. Então nós temos a C aqui, vamos ver se foi feito correto ou não. Você clica aqui, ó, se tiver certo, vai dar um parabéns aqui, se tiver errado, vai falar que tá errado, né. E eu queria, neste momento, agora, cara, de fazer o vídeo, presta atenção. Você gostaria de se tornar um agente policial? Você gostaria de se tornar um servidor público da área policial? Um agente da Polícia Federal, um agente da Polícia Rodoviária Federal? Quanto tempo você acha que é necessário de estudo para isso? Olha, eu quero te falar o seguinte, cara. Aqui tem um curso que eu ensino o que você tem que fazer para você passar em um concurso público num período de 1 ano. Período de 1 ano, você é capaz aí de passar no concurso da área policial. Fazendo a coisa certa, estudando os conteúdos corretos que mais caem, criando uma base de conhecimento e trabalhando em cima de questões de concurso público, exatamente como você está fazendo. Se você quiser, você clica aqui, ó, em Saiba Mais, você vai ser direcionado a uma inscrição. Você precisa fazer a inscrição se é que esse curso não está rolando, né? Porque às vezes esse curso é feito gravado e às vezes ele é feito no Meet, que a gente faz uma reunião e aí a gente vai conversando ali e vai trocando ideia e eu vou passando ali o que você precisa fazer para ter a questão aí da aprovação, dependendo da quantidade de pessoas que são inscritas, às vezes é presencial, às vezes é gravado, né, que fica inviável fazer assim presencial, né. Mas se você tiver interesse, se você tem vontade de se tornar um policial,
clica aqui, faça a inscrição, é um curso totalmente gratuito, né, com algumas aulas, né, alguns conteúdos, e que você vai saber como isso é possível. Agora vamos aqui para a questão número 2. Outra questão aí da guarda municipal, que fala assim, ó: Alberto, com mais de 18 anos de idade. Então Alberto, ele é imputável por enquanto, né, ele tem mais de 18 anos de idade. Praticou crime de lesão corporal de natureza grave contra Bruno. Então, vamos lá. Alberto lesionou Bruno, né, seu inimigo. Alberto foi processado criminalmente, tendo sido comprovado que, ao tempo da conduta criminosa, ele era uma pessoa com um transtorno mental, uma doença mental, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que determinou a sua absolvição. Então, lá, essa é a questão, né? O pessoa maior de idade, mas com transtorno mental, né? Com doença mental, vai lá, lesiona, né? Bruno, mas olha só, Bruno, que é um inimigo dele, né? Vamos lá. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens subsequentes. Ó, para a absolvição de Alberto, basta que, eh, passaria a este ser, ao tempo do processo, olha só, ao tempo do processo. É ao tempo do processo? Não, ao tempo da ação ou omissão, né? Inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, tá errado, porque não é o tempo do processo, né, é o tempo da ação ou omissão, né, tá errado. Olha, tem um grupo aqui de WhatsApp, se você estiver vendo aí, esse grupo de WhatsApp aqui é um grupo criado para que as pessoas, possam, digamos que, receber as novidades de concurso público da área policial, né, e que é muito bacana, é bom fazer parte de um grupo. Às vezes a gente fica meio desmotivado justamente que a gente está numa caminhada sozinho, né. Na verdade, é importante que você esteja com outras pessoas, né, nessa mesma caminhada. Então se você quiser fazer, a inscrição, entra aqui no site, né, você coloca seus dados aí e vai ser encaminhado aí para um grupo de WhatsApp, né. E agora nós iremos, né, para a próxima questão, questão número 3. Essa questão aí, né, de escrivão de polícia, né, de Goiás 2023, ela fala assim, ó: preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Ó, alguma coisa, o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vamos lá, tá falando de quê aqui? O artigo 26 ou o parágrafo único do artigo 26? Vamos lá. Primeira coisa, o agente, falou de doença mental, é o inimputável, né, por transtorno mental, né, não é lá o artigo 26 parágrafo único não, tá falando do artigo 26 mesmo. O que que ele é? É justificável o agente por doença mental? É esse termo usado? Não, não é justificável, né. É semi-imputável? É semi imputável o agente que por doença mental? Não, ele primeiro que tá falando aqui da não é do semi-imputável, então falando da imputabilidade mesmo, né, então tá errado aqui também. Ó, é atípico o agente? Não, não é atípico, é típico de fato, né. É isento de pena ou indutável, nada a ver, né, vamos ver aqui, na verdade é isento de pena a pessoa lá que comete sobre que tem um transtorno mental, né. Tá lá, a seta é a letra D, né, letra D. Presta atenção, olha, vale a pena estudar para concurso público. Às vezes a gente se sente meio cansado, mas vale a pena. Depois que eu passei na Polícia Rodoviária Federal, de fato a minha vida transformou, né, tinha não só salário, né, a gente pensava: "Ah não, salários, altos salários", é verdade, tem salário aí de R$ 20.000, R$ 30.000, a pessoa que é polícia, que é policial, dependendo de alguns cargos, né. Mas eu estou falando aqui
do fato de a pessoa ser servidora pública, né. Existem muitos outros direitos aí, vantagem nas carreiras públicas, né. Então, vale a pena ir e vamos estudar, continue estudando, não fique desanimado, não pare no meio do caminho, né. Agora, vamos para a próxima questão, questão número 4. Essa questão número 4, ela é da polícia científica, né, e um carro bem bacana, muito legal, né, o carro de perito, né, nas polícias civis, a gente às vezes eu encontro, né, assim, em acidentes de trânsito, tal, que eu vou atender, tem que chamar a perícia, porque teve óbito, e é um serviço muito bacana, cara, assim, se você tem a intenção de ser um perito da polícia civil, saiba que esse carro é muito bacana, é muito massa, é totalmente diferente, né, é policial, mas ele tem umas atribuições, mais bacanas, assim, digamos, de fazer, né. Vamos lá, considere as regras básicas aplicadas ao direito penal e ao direito processual penal, para assinalar a alternativa correta sobre a imputabilidade penal. Vamos lá. São, inimputáveis os menores de 18 anos, são inimputáveis os menores de 18 anos e semi-imputáveis aqueles que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente capaz, né, de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E aí, tá certo ou tá errado? Qual é a sua opinião? Olha, ele tem um pequeno erro, né, aqui ó, quando ele fala que é semi-imputável, não, semi-imputável não, são inimputáveis, o do artigo 26, né, então o que torna a questão errada é essa aqui, né. Vamos lá, letra B, são, imputáveis os menores de 18 anos, são imputáveis não, os menores de 18 anos são inimputáveis, nem vou nem ler, perder meu tempo ler isso tudo, né. Ó, são inimputáveis os menores de 18 anos, tá certo. E aqueles que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, né. Então, assim, esses são inimputáveis também, os 2, tanto 18 anos quanto os com doença mental, né. Então é isso aí. Eu não achei nenhum erro aqui não, mas vamos ver, né, até aqui, se eu não estiver me perdendo aqui na questão, mas é bom sempre ler. Leia sempre a questão toda, porque pode ser um detalhe, às vezes está cansado ali, está fazendo as questões, sua mente já está exausta, às vezes você pode, se perder em um detalhe, principalmente questões grandes assim, né, mas as pequenas também são bem complicadas. Ó, são imputáveis os menores de 18 anos, imputáveis não, eu vou riscar aqui, não são, são inimputáveis os menores de 18 anos. Ó, são imputáveis os menores de 18, também imputáveis, então também está errado. Então é essa mesmo, né, é a letra C. A quarta questão é a letra C, né. E vamos passar para a próxima questão aí, vamos para a questão número 5. Essa questão número 5 aí, é de agente de polícia aí Tocantins, né, uma questão mais antiga, mas é muito boa e muito didática pra gente, né. Ó, o agente que, em virtude de perturbação de saúde mental, grafa esse nome, quando fala perturbação de saúde mental, tá falando do imputável, semi-imputável. Então, ó lá, o agente que, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, né. Como é que funciona a questão da pena, né, do semi-imputado? Você lembra que tem uma redução? Você lembra qual é a redução? Cara, a redução normalmente é de 1 a 2 terços que se usa, redução de 1 a 2 terços, né. Então lá, esse semi-imputável, ele fica isento de pena? Não, isento não, ele tem uma redução, né. Ele pode ter sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Olha, ele pode ter sua pena reduzida de 1 a 2 terços, exatamente. Responde por crime na forma culposa,
não é a relação do nossa matéria aqui, né, não é isso, né, que se fala. Sofre uma pena integral? Também não, né, então pode ter sua pena reduzida aí de 1 a 2 terços, né. Vamos lá, e é isso aí, né. Olha, eu queria tirar uma dúvida das pessoas. É muito comum as pessoas pensarem assim: "Ah, eu tenho mais de 30 anos de idade, posso fazer concurso da área policial?" Olha, eu te garanto que sim, você pode fazer concurso da área policial. Eu tive um colega, no curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, ele tinha 48 anos de idade. Olha, de 48 anos, salvo engano, 48, 49 anos de idade. Cabelo branco lá e tal, mas tá lá fazendo e tá super feliz, tá morando em São Paulo, e isso não é empecilho para ninguém, cara. Se você deseja, de fato, se tornar um policial e tem essa preocupação da idade, claro, a polícia militar é diferente. Assim, existe um critério mais rigoroso para exército, da polícia militar e tal, que é uma polícia mais ostensiva, mas polícia civil, muitas guardas municipal não tem a questão de idade, algumas têm, tá? Sei lá, a polícia legislativa você vai receber R$ 20.000 de início. Então, assim, vale a pena. "Ah, eu tenho 45, eu tenho 50 anos de idade", cara, existem cargos extremamente bacanas na área policial. O caso do perito, imagina, cara, o que que faz o perito da polícia civil? Ele chega na cena do crime ali e vai colhendo aqueles vestígios e vai procurando entender o que que aconteceu no momento do crime. Então, assim, não exige uma capacidade física, não usa colete, aquela coisa toda não. Então, existem muitos cargos públicos aí que a idade é indiferente, entendeu? Então vale a pena estudar, continue estudando aí e você vai conseguir ser aprovado. Vamos lá, questão número 6. Essa questão número 6 aí é de polícia penal. Olha, grandes oportunidades aí estão surgindo na área da polícia penal, tá? Salários bons, tá? Escala boa, o serviço não é ruim, tem colegas que trabalham, estão extremamente felizes lá. E vamos lá, vamos ver, o que que fala essa questão, ó. Considerando desculpa, a Carta Penal Brasileira, do Código Penal brasileiro, né, a imputabilidade penal está topograficamente ligado ao conceito de culpabilidade. É aquele negócio, com os conceitos analíticos de crime, nós temos o fato típico, nós temos a antijuridicidade e temos a culpabilidade. Então, a imputabilidade está ali na culpabilidade, é um dos elementos da culpabilidade. Você precisa estudar, existem conceitos aqui, o curso, ó, aqui, ó, você pode vir aqui, ó, conceito analítico de crime, né. Você pode vir aqui tranquilamente e estudar, não só isso, como outros, conceitos também, né, você pode estudar. Ó, dessa forma, assinale a alternativa correta. Vamos analisar cada uma dessas alternativas aí, né. Considera, assim, estado de necessidade exculpante. Olha, estado de necessidade, existe um curso aqui próprio, uma aula própria de estado de necessidade, ó. Estado de necessidade não é o nosso tema, mas tem aqui, ó, tem o vídeo também, você pode assistir ao vídeo aqui e fazer essas questões, né, da mesma forma, tá? E que fala do estado de necessidade. Aqui está falando do estado de necessidade exculpante. Olha, o estado de necessidade exculpante é uma outra questão mais detalhada aí que não vou passar aqui, porque não dá nem tempo, né? Considera-se em estado de necessidade exculpante quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Olha, isso aí está quase certo, entendeu? O que matou foi, esse aqui é o exculpante, na verdade, é o justificante, é um outro tipo de estado de necessidade, né? Esse exculpante aí, e ele anula a culpabilidade mesmo, mas, né, não é esse conceito aí, é outra questão que a gente não vai olhar aqui agora, né. Vamos aqui para B, né, ó. Não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeito análogo, entre outros. Olha, não exclui imputabilidade, ou seja,
a emoção, a paixão não vai deixar a pessoa, inimputável, né, e nem a embriaguez voluntária ou culposa. Isso é matéria para o próximo vídeo, tá. Mas olha só, ela tá certa, tá. Isso aqui é exatamente isso aí, a gente vai estudar. Vamos ver as outras alternativas aqui, que é o bacana pra gente, eu estava estudando aqui, ó. A pena pode ser reduzida de um terço à metade. Olha, tá vendo a maldade? De um terço à metade. Não é de um terço à metade, né, é de um a 2/3, né, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nós estamos falando aí, né, do parágrafo único do artigo 26, mas aí, ó, de um terço tá errado, né, o que matou foi isso aqui. Ó, apenas os menores de 16 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Negativo, 18 anos, né, já vimos isso aí. Ó, a pena pode ser reduzida de um terço à metade, também tá errado, né, um terço à metade. Então vamos marcar aqui, vamos ver se tá certo. Oh, pronto, tá certíssimo. Olha, vamos lá, vamos estudar, você precisa estudar para que você tenha as vantagens de se tornar um servidor público, e são muitas as vantagens, tá. Mas aqui nós iremos fazer agora uma questão, a próxima questão, questão número 7 aí. Essa questão número 7, ela é uma questão, de perito também, né, perito criminal, já falei no cargo aí que eu acho muito bacana, né, e perito, são muitas áreas, né, o perito na área de informática, perito na área de química, tem um perito papiloscópico, por exemplo, né, também, e tem um perito geral também, né. Que vai lá na cena do crime, que vai examinar aquele crime lá. Esse perito aí é mais em relação à informática, né. Então as pessoas às vezes precisam de um perito ali, que tem um entendimento mais específico de uma situação, e hoje em dia existem muitos crimes, de informática, então temos aí, ó, de Alagoas, né, perito criminal, vamos lá. Em relação a aspectos do direito penal, julgue os itens que se seguem. Olha, bem simples, o Código Penal adotou, no Código Penal, adotou-se o critério biopsicológico no tocante aos menores de 18 anos de idade. Olha, presta atenção, eu falei que cai, não é o biopsicológico não, o que foi adotado foi o critério, biológico só, biológico, o biopsicológico para os transtornos mentais, né. Vamos lá, adiantar, questão número 8. A questão número 8 aí é uma questão de escrivão da Polícia Civil, né, que fala assim: Maria e João emanciparam seu filho Gabriel, de 17 anos, por considerarem-no bastante maduro para a idade, né. Gabriel, por sua vez, objetivando economizar dinheiro, adquire um aparelho de telefone celular de última geração do amigo Lucas, que tem 18 anos, por R$ 100. Olha, R$ 100, o preço muito abaixo, né, sabendo que o objeto é produto de crime. Então, Gabriel aí, ele é emancipado. E ele vai responder normalmente, tá, é que a gente viu lá, na parte teórica. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Gabriel, por ser emancipado, responde por crime de receptação? Não, ele vai ser usado lá o ECA para ele, né. A emancipação de Gabriel não impedirá a sua responsabilização na seara criminal, devendo ser processado por delito de receptação. Criminal não, menor de idade não responde por crime, né, mas sim por ato infracional, né. Gabriel, mesmo emancipado, não responderá por crime de receptação, exatamente. A emancipação de Gabriel impedirá a sua responsabilização por ato infracional análogo ao delito de receptação. Não, ele vai ser considerado inimputável, normalmente, tá? Não vai mudar nada a emancipação para questões penais, né? Gabriel não praticou conduta penalmente relevante. Seu amigo Lucas é o único que responderá, também não é, né? Então, letra C aqui, e vamos prosseguir, né?
Vamos adiantar um pouquinho mais para a gente conseguir fazer essas 10 questões aí. Se você não curtiu ainda o vídeo, curta, faça inscrição no canal, acompanhe os vídeos aqui, que é muito importante você fazer questões de concurso público. Vamos lá, questão número 9. Olha, às vezes a gente imagina assim, delegado da Polícia Federal, né, questão extremamente difícil. Olha como é que às vezes é bem simples as questões, né, apesar de concursos serem difíceis aí, eu achei essa questão muito simples para um delegado da Polícia Federal. Ó, com relação à teoria geral do direito penal, o JUC, o item seguinte, ó: a imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Não é isso imputabilidade? Não é isso o conceito de imputabilidade que estudou? Bem simples, né? Às vezes a gente quer complicar, aprender coisa demais e tá aqui no simples, cai, né? Cai uma coisa extremamente simples, né. Então tá aí. Olha, sempre aqui embaixo existe a explicação da questão. Então e aqui você tem também a questão do gabarito, você coloca seus dados. Existem muitas coisas aqui, ó, a gente já viu, ó, o curso gratuito que a gente faz aqui, tem aqui um material que você pode baixar da aula, né, que é o resumo de tudo que foi feito. Tem um grupo de WhatsApp, sempre há coisas novas aqui, tá. Porque, assim, o que acontece? A gente vai aprendendo e vai aplicando o que a gente aprende, né. Então é muito bom isso aí, sempre melhora as coisas, né. Vamos lá, última questão, questão número 10. Essa questão aí, ó, é de perito médico legal, né, vamos lá, vamos ver o que que diz essa questão aí, né. Ó, os indivíduos de alta periculosidade enquadrados no artigo 26, olha, é sim, às vezes um cara com transtorno mental, ele é capaz de cometer crimes terríveis, né. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental, é o artigo 26, né. Ao cometerem um homicídio, são julgados e condenados à prisão. Não, eles não são condenados à prisão, tá, não tem pena para eles, né. São encaminhados para medidas de segurança, exatamente. Não sofrem nenhuma forma cautelar, errado. São sumariamente condenados à prisão perpétua, é absurdo. São encaminhados a um hospital de psiquiátrico comum não, um hospital de custódia. Então tá aqui, né. Então olha, terminamos aí, se você quiser olhar o gabarito, você coloca os seus dados aqui, eu vou colocar rapidinho. Ó, você tem o gabarito aqui e faça as questões, veja os comentários, dê o seu like e bora estudar, porque vale a pena. Se inscreva no canal, conheça o site, tem vários conteúdos aqui, cada vez com mais conteúdos para ir te ajudar de forma 100% gratuita, né? Para te ajudar as pessoas que querem se tornar policiais, que querem ter sua vida transformada. Eu acho que todo mundo que se esforça tem que chegar a um certo local, um lugar, que ele quer, que ele pretende, né. Então um grande abraço e bons estudos.